Você que ela está no Hatha Yatra, né? Deixa para lá. Tá. Vamos gravar aqui mesmo. Então, deixa eu primeiro oferecer minhas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Shri Chaitanya Manovistam Staptam Jena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Bom, turma, né? Então vamos continuar sobre os santos nomes. Nós estamos ainda falando sobre as ofensas, né? Do cantar dos santos nomes, que é um tema assim bastante importante. Só para a gente contextualizar aqui, nós já falamos que é muito importante a gente se preparar, né, para o cantar dos santos nomes e as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, nosso comportamento, as coisas que a gente ouve, com quem a gente se associa, tudo isso vai concorrer para que no momento do cantar a gente tenha ou não uma mente mais tranquila, uma mente mais pacífica. Então, as ofensas estão relacionadas a esse preparo, né? O não cometer essas ofensas nos ajuda a obter a misericórdia de Krishna e nos ajuda a ter uma consciência apropriada para o cantar. Então, nós já falamos de 5 ofensas, né? Nós hoje vamos falar de 2 ofensas. A primeira é sobre assim, não interpretar os santos nomes de uma maneira deturpada. Eu vou falar brevemente, porque isso é um tema simples. Então, quando a gente vai falar sobre os santos nomes, então a gente não precisa ficar assim inventando ou dando interpretações com relação ao cantar dos santos nomes. A gente simplesmente nós seguimos as orientações que estão nas escrituras, tá bom? Então não precisa a gente ficar imaginando, dando interpretações místicas e muito assim, interpretações que não encontram apoio nos shastras, não encontram apoio nos mestres. É interessante a gente poder conhecer o que os acharyas falam acerca dos santos nomes, dos seus benefícios e tudo, e para quando a gente for falar sobre o cantar dos santos nomes, a gente não ficar dando interpretações pessoais, mas sim falando ou repetindo aquilo que a gente aprendeu dos Shastras, tá? Porque quando a gente fala só da nossa cabeça, sem uma base, sem uma referência, então, de repente, a gente pode estar aí cometendo alguma ofensa, né? Então, é importante a gente estar assim, balizado pelas escrituras, tá? Agora, uma ofensa que é muito comum acontecer é a 7ª ofensa, que é aquela ofensa em que a gente se envolve em atividades, né, ilícitas, atividades chamam de pecaminosas, né? Mas, assim, atividades que não são favoráveis à vida espiritual, e a gente faz isso na confiança que depois a gente vai cantar Hare Krishna e a gente vai se purificar, né? Então,
essa ofensa é muito comum, né? Então, os acharyas explicam que Krishna, ele é muito misericordioso, Krishna é muito bondoso, e ele sempre está disposto a dar a sua mão para nos levantar, né, diante de possíveis dificuldades acidentais que a gente pode ter na nossa vida, né? Então, a gente nunca vai considerar que Krishna vai nos abandonar, que Krishna vai dar as costas para uma alma, né? Krishna nunca faz isso. Mas a gente entende que Krishna, ele tem muitos agentes, né? Então, uma coisa é a gente ser, vamos dizer assim, cuidado diretamente por ele, né? E outra coisa é a gente ficar sob os cuidados de seus agentes, como a energia ilusória, né? Então, quando o devoto ele se envolve com algum problema, alguma dificuldade pessoal, ele comete algum tipo, algum erro, né? Então, existem aqueles erros, vamos dizer, que são acidentais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu separar aqui uma citação. Bom, eu não estou vendo. Então, bom, a gente entende o que é um erro acidental e a gente entende o que é um erro premeditado, né? É uma coisa bastante diferente. Então, tem muitas pessoas que sabem que o cantar dos santos nomes é a maior, a maior prática de expiação. A gente chama de prayasthita. Na cultura védica, nos Dharma Shastras, então, se prescreve diferentes tipos de sacrifícios e rituais, né, que uma vez praticando esses rituais, realizando esses rituais, a gente pode se purificar de algum tipo de atividade pecaminosa, tá? Mas o problema é que se a gente não cura a raiz do problema, então, muito fatalmente, nós vamos nos envolver novamente nessas atividades. Existe um diálogo no sexto canto do Bhagavata, um diálogo entre Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami. Então, nesse diálogo, Parikshit Maharaj, após ouvir Shukadeva Goswami falar sobre os planetas infernais, no quinto canto há uma descrição, né? Então, desses lugares assim, a gente chama de infernais, são lugares muito cheios de sofrimento, né? Há uma prevalecência de sofrimento. Então, Parikshit, como um devoto, ele fica muito preocupado com o destino, né, das pessoas. Então, o que vai acontecer com essas pessoas que não se preocupam em ter uma vida dhármica, né? Elas vão para esses lugares infernais. Então, ele pergunta para Parikshit Maharaj como uma pessoa, pergunta a Shukadeva Goswami, como uma pessoa pode evitar de ir para essas regiões, né, infernais, tá? Então, Shukadeva Goswami, ele começa a dar a sua explicação falando que uma pessoa deve realizar, não é, esses sacrifícios prescritos nos Dharma Shastras para se purificar de suas atividades pecaminosas. Mas Parikshit Maharaj, ele questiona, mas assim, a gente vê que muitas pessoas realizam esses sacrifícios, mas eles voltam a fazer tudo de novo. Então, Prabhupada, quando comenta o primeiro verso do Sri Upadeshamrita, Prabhupada ele começa a sua explicação falando, né, citando essa passagem, né, em que Parikshit Maharaj compara essa atitude ao banho do elefante, né? O elefante ele toma um banho,
muito bem tomado, mas depois ele, quando sai, né, da água, ele se mela na lama de novo, né? Então, Parikshit Maharaj questiona, de que adianta? Você faz uma expiação, né, e depois você volta novamente a fazer as mesmas coisas. De que adianta isso? Qual é o benefício dessa expiação, na verdade, né? Aí, Prabhupada dá um exemplo, né, por exemplo, do cristão, né, que ele vai se confessar e o padre, né, prescreve ali, né, uma expiação, ele vai cantar, sei lá, não sei quantas Ave Maria, eu não sei, eu nunca fui fazer no confessionário, nunca. Mas a gente sabe que existe isso. Mas o ponto é que a pessoa pode até, de repente, com essa expiação, purificar a reação daquela atividade, mas como ela não tratou realmente o problema, a semente ou a raiz, ela vai voltar a fazer aquela mesma atividade, né? Então, o Parikshit Maharaj questiona, né? De que adianta uma pessoa fazer essa expiação se ela não resolveu definitivamente o problema? E aí Shukadeva Goswami concorda com ele. É verdade. Então, o que a gente deve fazer, então, é cultivar conhecimento, né? Cultivar conhecimento. Então, ele fala do caminho de Jnana, a Jnana Yoga, né? Que é o cultivo de conhecimento, prática de austeridade e assim por diante. Mas, Parikshit Maharaj ainda questiona, porque Parikshit Maharaj ele faz uma comparação com um bambuzal, que de repente a gente pode ver um bambuzal pegando fogo, né? Para falar muito que é comum, né? Um bambu ele começa a se atritar com outro e ali de repente inicia-se um fogo, né? E aí queima tudo aquilo, mas com as primeiras chuvas, né? Aí tudo brota de novo. Então, apesar de a gente, né, através do conhecimento, se afastar de atividades pecaminosas, mas se as sementes das atividades estão ainda ali presentes, então é muito provável que na próxima chuva, né, essas sementes vão germinar. E essa semente, né, o Prabhupada comenta que é a luxúria. A luxúria é essa propensão que a gente tem de explorar a natureza para obter dela algum tipo de prazer. E quando eu falo da natureza, eu estou falando de tudo, tá, gente? Tudo que está dentro dessa criação material e que exerce alguma atração sobre nós, então tudo isso se tornam objetos de nossa luxúria, né? Então a gente a, tende a possuir essas coisas e explorar essas coisas. Então, até mesmo aqueles que cultivam com o caminho de Jnana, né, porque eles não têm conhecimento da suprema personalidade de Deus, porque os guianes normalmente são impersonalistas, então eles não conseguem combater efetivamente ainda a luxúria, porque até mesmo a atitude deles de buscar a liberação ainda é uma atitude egoísta, uma atitude pessoal. Eles não estão interessados em Deus, eles estão interessados em não sofrer mais nesse mundo. Então, ainda essa semente, né, da luxúria, que sempre nos faz agir dentro desse mundo material, assim, de forma egoísta, de forma interesseira, ainda permanece no coração de um guiane. Então, Shukadeva Goswami finaliza dizendo que só através de Bhakti que a gente, de fato, combate ou a gente destrói definitivamente a semente da luxúria. Então, o que significa isso? Quando uma pessoa tem amor por Deus, então, definitivamente, esse amor ele inviabiliza completamente qualquer atividade egoísta, qualquer atividade interesseira, né? A gente aprende que amor
é essa doação, né? Essa entrega, né? Essa dedicação à felicidade do outro. Então, é justamente o oposto da luxúria, tá? É justamente o oposto. Então, nós podemos erradicar definitivamente, né, essa nossa tendência, né, à atividade, vamos dizer assim, ilícita, né, quando, de fato, a gente desenvolve esse amor espiritual. Então, portanto, assim, em virtude de que a gente não tem ainda alcançado esse estágio, então é muito provável que a gente se envolva em atividades, vamos dizer, ilícitas ou desfavoráveis ao nosso avanço, tá? E é possível que muitas vezes a gente possa pensar, pô, mas amanhã eu canto Hare Krishna. Por hoje, deixa eu fazer isso, amanhã eu canto Hare Krishna e tudo bem, né? Então, é mais ou menos esse raciocínio, né? Claro que, às vezes, como, né, Bhaktivinoda que comenta, que algo pode acontecer acidentalmente ou devido às nossas fraquezas. A gente pode cometer erros em virtude da nossa imaturidade, né? Mas a gente tem que ter cuidado com essa atitude calculista, essa atitude premeditada, né? Então, quando a gente age assim, né, então nós estamos cometendo uma ofensa ao cantar dos santos nomes, né? A gente está se apoiando na força do cantar dos santos nomes, né, para cometer ofensas. Então, a gente não pode cantar os santos nomes com esse tipo de atitude, né? A gente canta os santos nomes porque a gente quer se aproximar de Krishna, a gente quer essa relação amorosa com Krishna. Então, como eu estava iniciando, então Krishna, ele pessoalmente cuida, né, do seu devoto e, e ele sempre vai estar disposto a nos dar a sua mão e nos levantar. E Krishna, como está dentro do nosso coração, ele sabe exatamente, né, o que se passa, né, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Ele entende as intenções, as motivações do que a gente faz. E dependendo dessas motivações, dependendo dessas intenções, então ele vai atuar, né, conforme o que seja mais apropriado, né? Então, Vishwanatha Chakravarti ele explica que quando a gente começa a ter essa atitude reiteradas vezes, então, em vez de ser, vamos dizer assim, um guru, a parada, uma ofensa ao mestre espiritual, ou, ou qualquer um outro tipo de ofensa, então aí começa a se tornar agora não é uma seva à parada, né? Ou são aquelas ofensas que a gente comete, às vezes, na realização do nosso serviço. Então, aí se torna agora, então, nama a parada. Então, a gente já começa, né, a ofender o próprio santo nome. E o santo nome, como o Vishwanatha Chakravarti explica, ele é o abrigo da gente mais importante. É a manifestação, é o avatar de Krishna mais misericordioso. Então, se a gente comete ofensa a outros devotos e assim por diante, né? E a gente reiteradas vezes, né, comete ofensas e negligencia e não tem cuidado. Então, por exemplo, essa seva aparada, ela se torna nama aparada. Na medida em que a gente vai negligenciando
assim, negligenciando nossas atividades, nossa conduta, e sempre se apoiando no cantar dos santos nomes. Então, em vez de ser uma seva a parada, né, uma ofensa que a gente comete assim no nosso serviço, às deidades, por exemplo, no serviço no templo, né, ou qualquer outro tipo de parada, agora se torna nama a parada. E aí o que é que acontece? A gente vai perder, né, a grande parte, né, dos benefícios, da potência que o santo nome pode nos outorgar. Esse é o maior problema. Eu já disse para vocês, a gente já comentou, né, como os santos nomes têm esse poder de purificar a nossa existência, né? Mas essa potência, ela é também proporcional ao estado de consciência com que a gente canta os santos nomes, né? Existe o primeiro estágio, que é o estágio em que a gente comete muitas ofensas, né? E tem o segundo estágio, que é aquele estágio em que a gente começa a tentar evitar de cometer essas ofensas. Aí o estágio último, né, que é o estágio em que a gente canta sem cometer ofensas nenhuma, que é o estágio onde aí a gente tem a associação direta de Cristo, né? A gente tem aí os benefícios completos do cantar do Santo Nome, tá bom? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar essas ofensas é muito importante, porque dessa forma nós vamos contar mais e mais com a potência que o Santo Nome tem para nos dar, né? Então, a gente não pode ficar apoiando nossos anartas e se envolvendo em atividades e depois pensar, não, depois eu canto Hare Krishna, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma pergunta até o momento? Vocês entenderam claramente isso? Silêncio completo. Boa tarde, Maharaj, minhas reverências, nesse respeito às reverências. Eu tenho uma perguntinha. Por exemplo, a gente tem esse compromisso das 16 voltas, né? Mas existem dias que nós estamos assim tão atarefados e tal que fica complicado dar, então bate aquela ansiedade para cantar a japa, né? É preferível dar as 16 mesmo assim, com essa pressa, ou é preferível dar menos voltas e dar com mais carinho, sei lá? Entendi. Olha, o meu mestre espiritual falou certa vez, né, eu ouvi recentemente, que é melhor a gente cumprir com o nosso voto, mesmo que não seja perfeitamente, do que não cumprir, tá? Agora, a gente tem que levar assim em consideração certas circunstâncias, né? Pode ser que, em virtude do seu trabalho, então você não tenha tido tempo para cantar, mas você pode cantar no outro dia, tá? Então, se você deixou 3 voltas, 4 voltas, porque estava muito cansado e tudo, e então aí você, no outro dia, se prepara, acorda mais cedo e tudo, e aí, em vez de cantar 16, você canta 20, né? Então, a gente tem um compromisso diário das 16 voltas, tá bom? Agora, gente, a gente precisa entender a coisa com mais assim, profundidade, tá? Esse voto da gente cantar 16 voltas, e Prabhupada fala bem claro que é o mínimo. Então, a gente, assim, a ideia principal, eu acho que eu já comentei em outros momentos aqui, que a ideia principal é, conseguirmos, né, mais cedo ou mais tarde, um estado de consciência de Deus, né? de samadhi, de absorção em Deus, porque isso é para onde leva o processo, tá? Claro que aqui a gente está dizendo isso não significa que a gente vai concretizar esse sucesso do dia para a noite, isso é algo que é muito difícil, tá? Para algumas pessoas pode ser mais fácil,
para outras pessoas pode ser muito difícil. Então, cada um tem sua realidade e a gente tem que, vamos dizer, ser realista conosco mesmo, né? Não adianta a gente ficar ansioso, nervoso, porque eu não consegui, e desesperado, porque a gente tem tempo para, né, somos eternos, então a gente vai poder continuar nosso processo, tá? Claro que a gente não pode ficar aí na zona de conforto, né? A gente tem que sempre fazer um pouco mais de sacrifício. Mas a ideia, viu, Rogério, é que a gente possa, seja cantando os santos nomes, na nossa tradição, esse é o processo mais adequado, mas Krishna, na Bhagavad Gita, fala, né? Pense sempre em mim. Krishna fala, essa é a instrução, tá? A gente tem que sempre pensar em Deus, né? E a regra mãe de todas as regras é pensar sempre em Krishna e nunca esquecer Krishna, tá? Então, a gente canta o Santo Nome porque é a forma mais simples de nos conectarmos com Krishna, de pensarmos em Krishna. Tá? Essa é a forma mais poderosa, né? Porque a gente né, cria esse canal mental, né, no processo da japa, de forma que aonde a gente estiver, né, ali a gente tem como fundo, né, um mantra, como uma referência, a gente tem um mantra. E qualquer dificuldade, a gente já canta o mantra. Então, a gente cria, né, toda uma estrutura interior que vai nos ajudar nessa regra que é a principal, né, que é pensar em Deus. Tá? Então, Prabhupada estabeleceu 16, tá? Mas outras tradições estabelecem menos. Tá? Mas Prabhupada entende que, ou entendeu, né, que 16 é o mínimo, né, para a gente ter alguma, alguma ocupação, né, assim, mental, de meditação, assim, considerável, né? Porque essa meditação, né, se a gente canta seguidamente, leva em torno de 2 horas. Então, dentro das 24 horas, pô, 2 horas não é nada, né? Então, assim, a gente está dedicando, né, um esforço para essa interiorização, esse processo, né, de conexão, né? Isso também não significa que a gente não possa se conectar de outras formas, quando a gente lê, ou quando a gente assiste a uma aula, um vídeo. Mas a meditação, e principalmente essa meditação onde a gente realmente esvazia nossa mente e deixa que apenas Krishna fique ali presente, esse tipo de situação essa meditação é muito poderosa, muito poderosa. Tem assim, benefícios muito importantes na nossa autorrealização, como, por exemplo, assim, o despertar dessa autoconsciência, né? O despertar, né, dessa consciência de ser o observador, né, que a gente obtém muito efetivamente na meditação, né? Porque a meditação é um processo muito prático, um processo onde nós, almas, estamos tentando dominar, né, toda essa estrutura na qual estamos residindo, que é a mente, o corpo. Então, quando a gente está ali tentando colocar a mente em Deus, em Krishna, né, e a gente observa que, além da nossa presença, da nossa presença como alma, a gente tem uma porção de outros obstáculos. Então, a gente começa nesse processo. Peraí, tem aqui alguma. O capital de giro é um recurso que deve ser utilizado. Tem algum som ligado aí, estou tentando localizar quem é. Igual a PME mais PMR menos PMT.
Onde que está falando? É a única que está com o microfone, é Bhakti Patrícia, só pode ser ela. Patrícia. Patrícia Maharaj, Patrícia Maharaj. Bom, já. Então, a japa, a meditação é um processo extremamente poderoso, né? de autoidentificação com a alma espiritual. Nesse esforço de a gente controlar a mente, a gente entende que nós não somos a mente. Nesse esforço de colocar a mente em pensar em Cristo, a gente vai começando, nós almas, a nos diferenciarmos de toda a estrutura na qual nós estamos vivendo atualmente, que é o corpo, os sentidos, né? E isso é muito diferente, por exemplo, de uma leitura, de um vídeo, né? Então, é um momento de muita, vamos dizer, é um momento de atividade prática, não é simplesmente de cultivar conhecimento, mas de uma atividade prática em que eu preciso obter a capacidade de controlar a minha mente. Então, isso é muito eficiente, né? Então, a questão das 16 voltas é como um mínimo, um referencial mínimo que a gente tem, né, para entender se nós estamos progredindo, se nós não estamos progredindo, porque se a gente não tem nenhum referencial, um dia eu canto uma, outro dia eu canto 3, outro dia eu não canto nenhuma, mas se a gente sabe que o mínimo é 16, então a gente tem uma referência, né? E a gente sabe, poxa, não estou bem, não cantei 16 hoje, mas amanhã eu canto. Aqueles que fizeram um voto, eles fizeram um voto, né? Mas aqueles que estão ainda aprendendo, aqueles que estão ainda se desenvolvendo, é importante também criar um referencial, né? Prabhupada fala isso. Então, meu referencial é uma volta. Então, se eu não canto uma volta, então eu não estou bem nesse dia, né? E se ela percebe que pode já aumentar, também ela não pode ficar naquela zona de conforto, com preguiça. Não, eu vou ficar só numa mesmo. Não, eu posso cantar 2, eu posso cantar 4, eu posso cantar 8. Então, a gente vai perseguindo o ideal de meditação para que tenha um efeito mais poderoso na nossa vida. Porque quando a gente não está com a mente em Krishna, a gente está com a mente no mundo, né, gente? Isso significa que a gente está aceitando e recebendo aí muitas influências. Então, quanto mais a gente está consciente, quanto mais a gente está ali, né, absorto, então, mais a gente se torna assim prudente e a gente se torna mais atento para não aceitar qualquer coisa na nossa vida. Ouvir qualquer coisa, ler qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Então, a consciência permite que a gente seja mais seletivo na nossa associação com esse mundo material. Tá? Então, o interessante, o mais importante, é realmente a gente se preparar para um momento na Japa, um momento assim bem especial. E, né, vocês que estão muito mais susceptíveis, né, hoje mesmo, normalmente eu canto minha Japa de manhã cedo, mas hoje não deu para cantar. Ontem foi dormir tarde, teve problema, e aí, sempre acontece, eu ainda tenho 4 voltas para cantar. Quando eu terminar aqui, ainda vou ter um programa espiritual. Eu vou cantar a japa depois. Aí, sempre a gente canta uma japa que eu considero, para mim, não uma japa muito boa, porque a gente já está com sono, está cansado, já está pensando no outro dia de manhã, 3 horas da manhã, está com vocês cantando japa. Então, já vem muitos temas na cabeça da gente, né? Mas quando a gente faz de manhã cedinho, então a gente está com a cabeça fresca, né? E aí são menos obstáculos que a gente tem. Tá bom, Zanata? Zanata, né? O Rogério. Pode ser. Gratidão, Maharaj, pela explicação. Tá? Mas, assim, meu mestre espiritual fala que para aquele que fez o voto, é melhor que ele cante do que ele não cante. E se ele não puder cantar num dia, ele pode cantar no outro dia, tá? Já vi mestres espirituais
que, em virtude de grandes festivais, por exemplo, acumulam 3, 4, 5 dias de japa. E depois vão cantar tudo de novo, tá? Isso pode acontecer, tá? Mas isso são casos excepcionais, são casos especiais, em virtude de muitas obrigações que realmente impossibilitam completamente uma pessoa de cantar sua japa, tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta sobre esse tema? Ficou claro para vocês? Krishna. Ninguém tem pergunta? Ah, sim, Marília, vamos. Pode perguntar. Reverências, Maharaj. Bom, quando eu estou cantando a minha japa, eu canto 4 voltas por dia, por enquanto, acontece quase que o tempo todo do pensamento fugir para algo banal, assim, uma coisa boba do que eu vou fazer mais tarde, uma pendência, algo do cotidiano, né? E aí tem aquele exercício de perceber que foi para longe e traz de volta para Krishna. Aí eu olho uma imagem, algo assim. Então, eu sei que isso está longe de ser o ideal, mas não me incomoda tanto quando acontece de vir algum pensamento que seja de fato ruim, não banal, mas ruim. Algo que me, sei lá, de raiva, ou algo que tem a ver com algum medo, sabe? Algo que não é assim trivial, mas é inferior, né? E aí eu sempre fico, quando eu me dou conta de que minha mente foi para algo nesse sentido, eu entro num dilema de, na verdade, ficar com vergonha de continuar a minha japinha ali, porque eu estou ali no momento de associação com Krishna e, de repente, tive um pensamento, por exemplo, raivoso, medroso, algo do gênero. Então, aí eu fico, assim, é algo para mim muito difícil de lidar quando esse tipo de coisa surge no momento que eu entendo que deveria ser o mais assim sagrado possível. Então, como lidar com isso, Maharaj, com esse tipo de sentimento e pensamento que pode vir a surgir, meio que, entre aspas, sem o controle ainda? Obrigada. Olha, Marília, isso é completamente natural, tá? Completamente natural. Até que a gente realmente purifique nosso inconsciente, né? Porque nós, dentro desse mundo material, eu tenho explicado isso reiteradas vezes para vocês, né? Que a gente vai acumulando muitas experiências, né? Tudo que a gente passa na vida, tudo que acontece, isso está sendo registrado pela própria alma, tá? Nós mesmos, né? Então, você fala da mente, mas, na verdade, tudo isso faz parte da estrutura da alma. Né? É um pouco difícil de explicar. A gente, nesse mundo, a gente dá diferentes nomes, né? Atribui diferentes nomes a diferentes funções desse mundo interno, né? Mas, no final das contas, né, tudo o que se passa na alma. E das diferentes, dizer, funções que a própria alma tem, né? Então, a gente vai acumulando tudo isso, a gente vai... As experiências de medo, por exemplo, né? Quantas vezes você já foi, né, pelo próprio instinto de segurança, né, a gente sente medo, né? E não só na forma humana de vida, por exemplo, nós passamos já por formas de animais, e no reino animal, por exemplo, a experiência de sobrevivência é muito forte, né? Então, os animais são dotados de um instinto muito intenso, né? Porque eles são o alimento uns dos outros. Então, eles estão em constante alerta. Então, por incrível que pareça, tudo isso está registrado na nossa vida, tá? Porque a alma, nós já passamos por essa experiência. Então, às vezes, a experiência do medo, ela vem de tal forma, tão intensa, né, que abala realmente a gente. E não tem quem dê jeito, não. Depende do nível, né? Claro que esse nível de medo
São diferentes níveis, chega ao ponto do pânico, né, que realmente deixa a pessoa completamente paralisada. Então, isso é fruto de uma experiência realmente muito intensa, né? Sim. Então, e muitas outras coisas, tá? Então, como a gente incorporou à nossa vida enquanto alma todas essas experiências afetivas ou coisas que nos afetaram, então essas coisas tendem, em dado momento, a surgirem no nosso, assim, no que a gente chama do consciente, né? Porque elas estão lá escondidas no inconsciente e em dados momentos, por alguma causa, elas vêm à tona. É como o borbulhar de uma fermentação ali. Então, a mente da gente está sempre borbulhando, sempre trazendo coisas. E, às vezes, a gente não sabe a origem disso, porque pode ser de outra vida, ou pode ser sido numa fase da vida que a gente não tinha, né, maturidade, como a fase da infância, tá certo? Então, gente, entendam que isso é completamente normal. Completamente normal. Isso vai existir até que a gente a gente usa essa palavra purificação, que a gente comece a purificar todos esses samskaras, todas essas impressões que a gente acumulou. Tá? E que você mesmo pode acumular outras experiências. De repente, você pediu algum dinheiro emprestado a um agiota, não conseguiu pagar e o cara está fazendo ameaça para você todo dia, ameaçando seu filho. É uma experiência horrível. Né? E essa experiência vai ficar registrada. Da próxima vez que você queira fazer algum tipo de empréstimo, vai vir tudo isso dentro da sua cabeça. A voz do agiota, tudo. Porque está dentro de você. Até que você resolva, não, né, eu vou pedir empréstimo ao banco. Então, o banco não é um agiota, ele não vai, né, me ameaçar, é uma outra situação. Mas a mente não entende como outra situação. É muito similar e vem com a mesma força daquela experiência. Então, você vem o medo, vem a ansiedade, porque está dentro de você. Tá? Então, por isso que assim, a vida espiritual, a prática espiritual, ela é extremamente importante e é definitivamente a que vai trazer paz para a gente. Porque ela purifica. Eu vou ler aqui para você rapidamente algumas passagens para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha, ele fala assim: desejos pecaminosos no coração estão enraizados na ignorância. Então, assim, da ilusão, né, do nosso condicionamento material. Né? Cantar gradualmente vai diminuindo essa propensão ao pecado. Por que a gente tem propensão? Porque a gente já fez essas coisas. Então está tudo lá dentro. Então a gente tem essa propensão de fazer de novo. Não é que você, Mônica, quer fazer. É Mônica, né? Marília. Não é que você agora quer fazer. Mas você já fez isso. Então, tem uma parte de você que existiu e que está gravada na sua existência que fez isso e que vai se manifestar até você trabalhar esse tema dentro de você. Você está entendendo, Marília? Você já fez isso. Por exemplo, se você, sei lá, qualquer coisa que a gente faz, fica lá gravado, eu gostei muito. Aí vai querer fazer de novo. Se apega e assim por diante. Então, ele está falando, quando a gente vai cantando, gradualmente a gente vai diminuindo todas essas propensões, que são condicionamentos que a gente adquiriu. Né? Aí ele fala que essa propensão ao pecado, cantar gradualmente diminui a propensão ao pecado e, simultaneamente, purifica a consciência.
Então, a gente vai purificando de quê? De todas essas impressões, de todos esses... é isso, né? Aí ele vai continuar. Neste ponto, olha o que ele diz. Um gosto pelo cantar começa a se manifestar. E a inclinação para cometer atividades pecaminosas desaparece, embora um tênue resíduo de atividades pecaminosas anteriores ainda permaneça na consciência. As reações pecaminosas retrocedentes deixam um odor de hábito pecaminoso pairando no ar. Porém, o contato do cantor com o nome engendra uma pureza de força de vontade e mente que vence esse estigma de pecado aderente. Entenderam, gente? Então, o que ele está dizendo aqui é o que eu estou explicando, né? Então, você agora não quer mais isso, mas esse odor que ele está falando, esse cheiro, é resultado, né, de todas essas impressões que ficaram na sua vida. E elas estão ali, até que você olhe, até que você reconheça e até que você ressignifique tudo isso. Então, quando a gente está cantando, as coisas vão vindo. E quando elas vão vir, você tem que entender, poxa, estou com medo, né? Mas por que esse medo? De onde vem? Né? Qual é a razão disso? Então, por que esse odor, né, na forma do medo está aparecendo? Né? De onde é que está vindo esse mau cheiro? De onde é que está vindo? Qual foi a atividade? O que foi que eu fiz no passado? Ou o que foi que eu vivi? Né? E por que eu tenho medo? Porque a raiz do medo é a morte. Deixar de existir. A gente tem medo porque não quer morrer. Né? Um dos motivos do medo é a morte. Né? Outros é sentimento de culpa. Então, tudo tem uma raiz. Então, gente, é completamente natural que a gente passe por tudo isso, tá certo? Então, na medida em que essas coisas vão surgindo, a gente vai trabalhando, né? Trabalhando, e aí cada vez mais esse medo vai perdendo força, ou qualquer outra coisa que em dado momento teria muita força, não vai tendo mais, e a gente vai superando. Então, cada um de nós tem ou inveja, ou luxúria, ou sei lá, qualquer coisa. Então, por isso, a preocupação, né, em não mais produzir sanskaras ou impressões inadequadas. Porque é trazer coisa para dentro da gente. Então, agora, a gente deve tentar produzir experiências espirituais, produzir experiências de paz, de convívio amoroso, de serviço amoroso, para a gente começar a sentir esse sabor superior, né? E para que, né, no futuro, essas impressões é que nos movam, né? Então, mesmo na nossa vida de devoto, de repente a gente entra num templo, aí se depara com, por exemplo, um presidente que ainda não é muito maduro, ou com um comandante, né, do templo, como a gente tinha antigamente, pessoas completamente novas ainda, e que tinham comportamentos assim, muito autoritários, por exemplo, às vezes de perseguição. Então, mesmo como devoto, a gente pode também desenvolver experiências, né, muito negativas com o próprio serviço devocional, né, com o Sankirtan, né? De maneira que quando uma outra pessoa que não tem nada a ver com a sua vida passada, como devota, fala, vamos fazer Sankirtan, aí já vem toda aquela história que você viveu. Então, eu estou dizendo isso porque não é só o nosso passado enquanto pessoas, vamos dizer assim, comuns, tá, Carmes?
mesmo na nossa vida como devotos, a gente está criando experiências, criando samskaras, né? E podemos ter samskaras negativos. Então, é importante, né, agora ter um zelo na nossa vida espiritual, boa associação, boa leitura, né, para que, quando alguém, vamos fazer serviço devocional, então o que vem à sua mente, né, é uma experiência de muito prazer, de felicidade, e você vai dizer, claro, agora mesmo. Mas quantas e quantas pessoas, né, têm uma relação muito negativa com o serviço devocional, com o serviço a Deus, né, com abnegação, por exemplo, e assim por diante. Então, gente, nós estamos numa luta com o passado, né? Esse passado ele tem um odor que pode ser agradável e pode ser muito fétido. É a nossa própria vida. Foi o que nós fizemos por nosso livre-arbítrio, né? E que teve resultados, às vezes indesejados, porque a gente não controla. Eu falei hoje pela manhã sobre isso. A gente não tem controle sobre as consequências. A gente decide, mas as consequências fazem parte da lei de Deus, né? Dos nossos méritos ou deméritos, né? Entende? Então, todos os inconvenientes que a gente sente é causa de nossas próprias atividades. Então, a gente fala de karma, mas isso é o karma. O que a gente faz, né, a gente recebe proporcionalmente, tanto positiva quanto negativamente. Então, se você não quer construir sofrimento, né, então a gente tem que ter muito cuidado com nossas ações, porque nós mesmos estamos registrando essas ações e não só as imagens, mas também toda a emoção e tudo que a gente sente, né? Por isso que a gente fala de ressentimento, né? Ressentimento é sentir novamente. Então está tudo lá, você sente tudo de novo. Se você tem raiva de alguém, né, e começa a pensar naquela pessoa, você vai sentir tudo que ela fez contigo, né, que te provocou raiva. Vem tudo na cabeça, revolta, indignação, e, sabe, aí você começa a pensar em se vingar, e você está ressentindo tudo, está tudo lá registrado. Mas agora você precisa entender que é um outro momento, é uma outra situação. De repente a pessoa já mudou, já pediu desculpa, já pediu perdão, e assim por diante. Mas a gente fica com aquela mesma história na cabeça de 10 anos, 20 anos atrás. Né? Então, por isso que, por exemplo, que o perdão é uma forma de você, né, ressignificar o que aconteceu. O perdão poxa, vou perdoar essa pessoa, ela fez isso, mas ela fez um estado de ignorância, agora ela já mudou, ela já pediu desculpa, entende? Então, você está revisitando aquela situação e dando uma outra interpretação, e nesse olhar, aí você muda toda a energia que aquela situação originalmente possuía. Tá certo, Marília? Então, não se preocupe. A gente continua cantando os santos nomes e pedindo a Krishna. Não é que a gente vai cantar assim, sempre em samadhi, sempre... Não, muitas vezes a gente pensa no nosso serviço, acontece. O Prabhupada falou que pensar no nosso serviço também não é uma coisa, não é algo assim, impróprio. O ideal realmente é esse trabalho, esse esforço de concentração, tá? Mas você pensar no seu serviço, você pensar... Às vezes tem uma preocupação, nós não somos insensíveis ao ponto de ficar completamente indiferente, às vezes, a situações que, de fato, trazem ansiedade. Mesmo para o padre sentir ansiedade, em muitos momentos, né? Mas a ansiedade dele nascia do cuidado que ele tinha com o movimento, né? Não era uma coisa
não era uma ansiedade por sua própria vida, mas era uma ansiedade com a vida da instituição que ele estava criando, por exemplo, com o cuidado que ele tinha com os próprios devotos. Então, existem essas coisas, tá? Então, é isso. Então, não se preocupem, né? Krishna não é um carrasco e as coisas não são tão mecânicas, né? Assim, né? Krishna está vendo o esforço da gente, está vendo a dedicação. Então, ele mesmo também vai purificando esses samskaras, ele vai retirando. Muitas coisas vão acontecendo sem mesmo um esforço direto da gente, né? Krishna diz que ele vai, dentro do coração, ele vai retirando muitas coisas. Mas outras vai ser necessário um cuidado da gente, uma atenção mais direta, tá? Então, isso é, quando Krishna fala, eu protejo você, Arjuna. Renda-se a mim, confie em mim, que eu vou proteger você. Então, Krishna também protege, tirando muitas coisas que são anartas do nosso coração. E outras, a gente vai precisar fazer um esforço. Tá bom? Ok? Obrigada, Maharaj. Vocês têm mais alguma pergunta? Que o nosso horário esgotou de hoje. Eu vou ler mais aqui alguns textos, só para a gente concluir. Então, aqui, só para complementar, né? Então, as reações pecaminosas, retrocedentes, deixam um odor de hábito pecaminoso. Então, a gente cria um hábito, tá certo? Por acaso, um devoto poderá cometer um pecado. Ainda assim, ele não tem que fazer penitência, né? Ou prayashtita, recomendada nos Vedas para espiar e contrabalancear esse pecado. Tais pecados são uma fase passageira. Eles serão afogados no néctar do santo nome. O devoto não se perde no caminho da espiritualidade. Tá? Então, tudo isso faz parte, é natural, né? São fases passageiras do devoto. E se ele se cuida direitinho, isso vai passar. Tá? Agora, contudo, se um devoto comete outro pecado, né, se apoiando no cantar, então ele é uma pessoa muito instável. Né? Ou também pode ser uma pessoa fraudulenta. E essa pessoa está cometendo nama parada, então ele vai se prejudicar. Né? Então ele fala, só a própria inclinação ao pecado já resulta em suficiente tribulação para a alma. Se esta ainda aumenta suas dificuldades por deliberadamente cometer pecado, então, e se apoiando no santo nome, então essa situação é bastante lastimável. Então, então imagine só, a inclinação que a gente tem, né? Porque a gente não, chega um momento que a gente não quer mais essas coisas, mas a inclinação está ali. Então, essa inclinação já é inconveniente demais para a gente. E a gente foi quem criou essa inclinação, não foi ninguém. Né? E agora, se a gente cede a essa inclinação, né? E se apoia no cantar dos santos nomes, a gente está piorando mais a situação. Porque quanto mais a gente atende a essas inclinações, a gente está reforçando essas tendências. Então, a gente tem que resistir, né? Resistir, pedir ajuda, né? E se abrigar no santo nome. Krishna, por favor, me proteja disso. Eu não quero mais isso para a minha vida. Me ajude a compreender, me ajude a erradicar isso definitivamente de minha vida. E enquanto não erradicar, a gente está chorando, implorando a Krishna para que ele nos livre disso. Ele vai entender, ele entende. Só que também a gente tem que entender e ter paciência, que tem coisas que não são assim tão rápidas. Então, por isso que o processo exige tempo.
exige dedicação. Então, essas coisas que a gente tem não vão sair do dia para a noite, tá? E também não vão ser tudo de uma vez só, porque senão a gente fica louco. Imagine se todas as nossas tendências, né, viessem ao mesmo tempo. Não funciona. Então, aparece um, aparece outro, e a gente cuida de um, a gente cuida de outra. E aí a gente vai, com a vida, a gente vai eliminando essas coisas. A gente vai moldando o nosso corpo sutil, né? A gente vai, porque o nosso corpo sutil é moldado por essas impressões. O nosso corpo sutil é constituído de impressões, de imagens, de afetos, de afetos, quando eu digo, dessas impressões emocionais. Tudo isso é o que constitui nosso inconsciente, né? Então, quando a gente vai trabalhando essas coisas erradas que a gente cometeu e a gente vai mudando nas nossas atitudes no presente, então nós estamos aí moldando o nosso corpo sutil. Ou, em outras palavras, a gente está moldando a nossa própria alma, a gente está expurgando da nossa vida coisas que a gente fez que a gente não quer mais fazer. E elas vão deixar de exercer agora influência sobre nós, sobre nossas decisões, sobre nossos desejos. Tá? Então, isso é vida espiritual, gente. Não é ser um beato, assim, ali, vai ali. Não, é um trabalho mesmo de transformação interior, de purificação. Não é uma coisa externa, uma religiosidade externa. É uma religiosidade que visa realmente purificação da nossa existência. E com isso a gente tem paz. Só dessa forma. Não tem outra forma. Não vai ser dinheiro, não vai ser uma segurança, né? Mesmo que você tenha aí guardas na sua porta, né, protegendo você, isso não significa que você vai perder todo o medo, né? Sempre vai, quando a gente tem certos medos e certos pânicos, dentro de nós mesmos nascem muitas nascem ideias, nascem sonhos, nascem imagens e impressões, e a gente termina tendo angústia, mesmo dentro de um lugar completamente seguro. Então, é o que está dentro da gente. Tá bom, turma? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Então, enquanto não se tiver fortalecido o cantar a esse ponto de nunca se desviar, né, de Krishna, e nem se rendido plenamente ao santo nome, a pessoa deve se manter muito atenta para evitar ofensas. Deve-se ficar em guarda, especialmente contra a ofensa de cometer pecado, contando com a força do cantar. Deve cantar continuamente o santo nome e assim atrair a misericórdia de seu mestre espiritual, que dá conhecimento perfeito sobre o relacionamento eterno com Deus. Este conhecimento contém a ciência da devoção pura e o santo nome puro. Então, gente, muito obrigado então pela presença de todos. Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho uma última perguntinha. Qual é o canal do YouTube que eu encontro os seus vídeos, Maharaj? O canal do YouTube... Eu sou muito por fora. Peraí, Maharaj, posso falar? Pode. Porque se ele botar Yamuna Acharya, vai entrar vários vídeos que não é o seu canal. Você tem que botar Yamuna Acharya Goswami Das. Aí entram as gravações dessas aulas que ele tem dado? De hoje, talvez não, porque ele não pôde gravar no YouTube, mas tem tudo lá. E tem então, também... tem também Acharya. Spotify, todas as aulas do Mangala estão no Spotify. No Instagram, tudo o mesmo endereço. No Instagram tem diariamente o Mangala e depois fica no Instagram. Se você não puder assistir às 4h30, você pode assistir mais tarde, ou a qualquer dia, está tudo lá. Tá, valeu, obrigado. Yamuna Acharya Goswami. É isso. Desculpe interrompê-lo, Maharaj. Não, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar só um minuto.
porque só um minuto aqui, Marlene. Não, Marlene não. Como é que eu faço, meu Deus, aqui? Bom, você pode passar o seu contato, se você quiser, para um chante mesmo aí, tá? Que depois tem um... Como é que fala? Tem O grupo, eu vou botar no chat meu telefone, Rogério, eu também sou daqui do Rio. Vou botar no grupo meu telefone, você salva, me liga, que aí eu vou te passar tudo e te peço a Marlene. Mas qual grupo? Oi? Eu não estou nesse grupo. Tem um Não, grupo. eu vou botar aqui no chat agora, antes de Ah, desligar. no chat Vou botar você meu número, colocou... você salva aí meu número, você pega meu número. Ah, Vou escrever aqui agora, ó. tá. 21, tá? Você pega aí, e aí você me liga que a gente conversa, eu te passo tudo, Tá bom. tá? Que eu também sou do Rio. Ah, legal. Chante. Tá. Obrigado, gratidão. Bom, gente, eu vou precisar me retirar porque vai ter o programa agora e o pessoal está me esperando lá no templo, tá? Então, obrigado pela companhia de todos e uma boa semana, né? Bom final de domingo, uma boa semana para todos, tá? Hare Krishna. Hare Krishna, obrigada, Maharaj. Obrigada a Gratidão. todos. Hare Krishna. Boa tarde. Hare Krishna.